Quem ainda está queimando aí por Jesus? Sério? Vou dar outra oportunidade, tá? Eu sei que peguei vocês meio de surpresa aí, mas quem ainda está queimando por Jesus aí? Amém. Um pouco mais da metade dessa vez, mas glória a Deus, glória a Deus. Ai, cara, que noite. Eu não sei se vocês conseguiram sentir isso, mas há um mover muito forte nessa noite. Há um mover muito forte dessa noite da parte do Espírito. E eu convido a você a tomar posse disso, irmãos. Tomar posse com fé, com certeza. Porque grandes coisas o Senhor já tem feito nessa noite. Grandes coisas o Senhor ainda vai fazer nessa noite. Grandes coisas o Senhor ainda fará nessa noite. Então, se você crê nisso, se você concorda com isso, dá um amém aí bem forte no seu lugar. Amém? Amém? Glória a Deus. Tomar um pouco de água que o homem desidratou aqui. E aí, galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, né, meu nome é Caio, né, eu faço parte aqui dessa casa, faço parte aqui dessa igreja, né, ao Ministério Jovem. Para quem não conhece, André e Michele são os nossos líderes, né? E eu fico muito feliz, a gente fica muito feliz em estar com vocês aqui nessa noite, em poder compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor e aprender um pouco mais juntos daquilo que o Senhor tem para trazer para cada um de nós. Então, você que é jovem, eu tenho o costume de fazer um pouco isso para quebrar um pouco o gelo entre a gente, para que eu também consiga me acalmar um pouco, tá? Que eu fico bem nervoso quando eu estou aqui na frente. Mas olha para essa pessoa top que está aí do seu lado, né? Dá um high five aí na mão dela. Para quem não sabe, high five é um tapinha assim, ó, pá. Dá um tapinha na mão dela, cumprimenta ela aí. Diz que você está muito feliz, né? Olha para ela, olha no olho dela, olha no olho dela. Olha no olho dela e diz: eu estou muito feliz em poder estar fazendo parte dessa noite, desse momento com você. Amém? Top, tá vendo aí? É massa, né? Quando a gente sente esse carinho, quando a gente consegue passar esse carinho de forma verdadeira para o outro. Amém, irmãos. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Tô me acalmando um pouco mais. O texto que nós vamos ler, irmãos, fica lá em João 15, versículo 19. Se os irmãos puderem estar abrindo a Bíblia de vocês. Quem não tiver com a Bíblia na mão, o pessoal vai estar colocando aqui em cima no telão. Então, sinta-se à vontade para acompanhar. A versão que a gente vai estar lendo vai ser a versão NVI. Amém? Então, quem tem no celular, consegue mudar a versão. Galera que está no retro aí, se puder colocar também na versão NVI. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. E a palavra do Senhor diz: se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nessa noite, Senhor. Graças te damos, ó Pai, por tudo aquilo que nós sabemos que o Senhor ainda há de fazer. Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Senhor. Graças te damos, ó Pai, pela tua revelação sobre cada um de nós, para cada um de nós. Pai, queremos te pedir nessa noite, Senhor, como igreja, que o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que os nossos corações venham estar como terrenos, ó Pai, para receber, ó Pai, a tua semente, Pai, e que essa palavra ela possa germinar, Pai, trazer frutos em nós, trazer, Senhor Deus, cura, trazer, Pai, reposicionamento, Pai. Graças te damos, ó Pai, por todas as coisas. Pai, eu quero te pedir em especial, cala, Senhor Deus, a minha boca, cala a minha alma, Senhor. Cala, Senhor Deus, os meus pensamentos, os meus entendimentos. E vem, Senhor Deus,
falar aquilo que o Senhor quer falar, Senhor Deus, através de mim, Senhor, através de cada um que aqui está nessa noite. Nos ministra, nos usa, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade, e graças te damos. Amém. Amém. Beber mais um pouco de água, irmãos, que hoje a boca secou. Glória a Deus. Amém. Bom, o tema que nós vamos abordar aqui nessa noite é o tema, justamente o tema principal do nosso culto jovem, né? Se Deus te escolheu, não importa quem te rejeitou. Então, declara comigo nessa noite: se Deus me escolheu, não importa quem me rejeitou. Amém? Falaram isso com convicção? Top. Glória a Deus. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, João 15, é um texto onde está relatando sobre Jesus conversando com os seus discípulos e um momento de mesa com eles, um tempo de qualidade com eles, um tempo onde o Senhor senta com eles e valeu, Shelley. E o Senhor começa a falar com eles, instruir a eles, explicar as coisas que estão para acontecer, que estão acontecendo e aquilo que vai acontecer ao longo dos dias, né? E nós conseguimos ver isso a partir do capítulo 13, onde Jesus ele se reúne com os seus e ele começa a lavar os pés dos discípulos, né? Então, ao longo disso a gente vê que Jesus ele começa ali um diálogo, ele começa a ter um tempo de qualidade com os seus discípulos, e ele começa então a orientá-los, começa a conversar com eles, e explicar a ele todas aquelas coisas, né? E então, em um determinado momento, o Senhor ressalta, assim como nós lemos, né, que por seguirmos a Ele, o mundo nos rejeitaria, que por seguirmos a Jesus, por seguirmos a Sua palavra, por seguirmos o Seu Evangelho em verdade, não por falar, não com palavras, mas segui-lo em coração, segui-lo em verdade, fazendo a sua vontade, nós seríamos perseguidos pelo mundo. O mundo nos rejeitaria, o mundo nos odiaria. Mas o que seria rejeição, né? Acho que todos nós sabemos, a rejeição, ela é a ação ou efeito de rejeitar, ela demonstra repúdio sobre alguém, né? Sobre uma atitude, né? Então, a rejeição é o oposto da aprovação, é o oposto da aceitação, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? Será que a gente está sabendo lidar com essa rejeição nos dias de hoje? Será que nós estamos sabendo lidar com a rejeição do mundo? Será que nós estamos sabendo lidar com as portas que fecharam para nós? Será que aquilo que estava lá atrás já foi sarado dentro de mim, já foi sarado dentro de você? Em determinado momento, todos nós, em alguma situação, nós fomos rejeitados. Nós fomos rejeitados por um parente, nós fomos rejeitados por alguém que a gente estima muito, uma autoridade, pai, mãe, já fomos rejeitados por amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Em algum determinado momento nós passamos pela rejeição, mas como é que nós lidamos com ela lá atrás? Será que aquilo já sarou dentro do nosso coração? Será que nós estamos prontos a avançar? Será que nós estamos prontos a ir adiante e enfrentar a rejeição por Cristo? Enfrentar a rejeição por Cristo não era apenas por nós, mas agora por uma palavra, por um evangelho, por uma verdade. Será que a gente está disposto a isso, irmãos? Como é que a gente está sabendo a lidar com isso? Não é apenas estar disposto, será que nós sabemos lidar com isso? Sabe? E quando eu paro para analisar, quando a gente para analisar, isso é uma tática muito antiga do inimigo, a rejeição. É uma tática antiga, sabe? E às vezes parece até que é nova, porque nós conseguimos cair com tanta facilidade, que parece que é nova, sabe? É um truque novo que ele fez comigo e com você. Mas isso é muito antigo, cara. Isso é muito antigo, e se a gente voltar lá atrás,
a gente consegue perceber isso na vida de nomes até muito conhecidos, né? Como Moisés, José, Davi, sabe? Essa tática que o inimigo tem hoje, ele começou lá atrás. E até com o próprio Jesus, ele tentou usar essa tática. Mas com Jesus é diferente. Sabe, se a gente for parar para analisar, Moisés, ele foi rejeitado em muitos momentos. E quando eu falei que a gente foi que às vezes a gente foi rejeitado até por um irmão de igreja, quando a gente olha também para Moisés, Moisés era um líder. Moisés, ele foi conduzido pelo Senhor para livrar o povo das mãos do Egito. E em determinado momento, Moisés, ele começou a ser rejeitado pelos seus. Moisés começou a ser rejeitado e questionado por aquelas pessoas que ele tinha tirado de um cativeiro para levar para uma promessa do Senhor. Sabe? Outra pessoa foi José. José, ele foi vendido, ele foi rejeitado e vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele passou por maus bocados. Eu acredito que naquela época era bem complicado. Ou se hoje a gente acha complicado, irmãos, imagina aquele povo naquela época. Querendo ou não, hoje a gente tem um pouco mais de educação, mais entendimento de algumas coisas. Mas naquela época a galera era um pouco mais arisca, desculpe o termo, mais barbárie, né? Era uma galera mais bárbara, mais bruta. Então imagina o que ele passou. E ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas a gente vê que ao longo da história de José, ele foi levantado como governador. Ele foi levantado como governador. Deus o exaltou e o chama para uma posição de honra naquele tempo. Davi, ele era rejeitado pela sua família. Ele era rejeitado pelo seu parentesco. Quando você vê que Samuel, ele é chamado, ele é enviado por Deus para a casa de Jessé, para que ele pudesse ungir o novo rei. Jessé, ele começa a oferecer os seus filhos. E Davi, ele ainda nem menciona. Mas então Jessé, eu acredito muito que foi pela inspiração do Espírito, Jessé fala, ainda há algum moço na sua casa? E então ele fala, aquele que está pastoreando. Então eles vão até Davi. E Davi, ele é ungido rei, né? Ele é ungido rei por Jessé, através daquilo que Cristo mandou, através do que Deus mandou, sabe? Mas o que eu quero falar com vocês, irmãos, o foco aqui não é líder, não é governador, não é ser rei. O foco aqui não é o que aconteceu depois, não é a posição de honra, sabe? Aqui o que a gente vê é que mesmo sendo rejeitados pelo povo, pela família, pelos amigos, por aqueles que ele tinha um afeto, por aqueles que, sabe, ele tinha uma intimidade, ele tinha um vínculo, Deus não os rejeitou. Deus não os rejeitou, sabe? O Senhor, ele acolheu, ele sustentou, ele fortaleceu e ele honrou, sabe? O que o mundo olhava como loucura e indiferença, o que o mundo olhava com um olhar de loucura e indiferença, o Senhor olhou com compaixão, o Senhor olhou com misericórdia, o Senhor olhou com amor. E então o Senhor olhou como uma oportunidade de propagação do seu reino, da sua palavra, da sua verdade, do seu amor. E então ele fez essas coisas para que através da vida deles, através da vivência deles, outros também pudessem ouvir sobre o poder e a majestade do Deus Todo-Poderoso, daquele que está nos céus, sabe? E cara, é muito louco, porque hoje foi um dia muito difícil e eu estou até abismado, porque eu estou até muito calmo aqui na frente. Hoje foi um dia bem estressante e eu glorifico ao nome de Deus, glorifico a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo nessa noite, de verdade, irmãos. Eu não sei se vocês estão conseguindo sentir, mas há algo gostoso aqui, há uma paz, uma serenidade que é gostosa de sentir, é como se fosse apalpável. E eu
quero convidar você, por favor, estou fugindo da palavra, mas convidar você para que você sinta esse coração de Deus nessa noite. Há um derramar abundante, irmãos. Há um derramar abundante nessa noite. Então, por favor, toma posse em nome de Jesus. Sabe? E quando eu falo sobre a oportunidade da propagação do Evangelho, então alguns podem me perguntar, então Deus ele é interesseiro? Porque então Ele me acolhe, me ama, cuida de mim e de repente Ele pega e quer me usar como Ele quer? Então é isso? Então é essa a situação? Ele cuida de mim para que Ele me use como Ele quer, faça de mim um fantoche? Não e sim. Não no sentido de que Deus ele não é interesseiro nos moldes do mundo. Não é a palavra interesseiro no que a gente conhece hoje, no popularmente, no que a gente conhece o seu significado. Mas sim, Deus ele tem um interesse em mim e em você. Deus ele tem um interesse em nós, na nossa vida e na nossa salvação. Então, não é interesseiro de cuidar de nós para fazer o que Ele quiser como um fantoche. Não, mas é no sentido de que Ele tem um interesse tão profundo em cuidar de nós. Foi tão profundo o interesse dele de cuidar de nós que Ele mandou Jesus. Sabe, Jesus ele veio e morreu por mim e por você, cara. Se esse Deus ele não tem interesse por mim e por você, se Ele não nos ama, como é que Ele enviou o seu único filho? Sabe? Então, há um interesse do Senhor, há um interesse da parte do Senhor para mim e para você. Há um interesse em cuidar de nós, em cuidar das nossas mazelas, em cuidar dos nossos medos, em cuidar daquilo que a gente tanto receia. E eu quero te convidar a se entregar de verdade a esse amor, a essa verdade, sabe? E por que eu digo isso? Infelizmente, muitos de nós, não digo dentro da igreja apenas, que pode acontecer dentro da igreja sim, mas infelizmente muitos de nós, seres humanos, pessoas, um povo, temos uma dificuldade em ouvir a voz de Deus, temos uma dificuldade em acreditar que Deus existe, temos uma dificuldade em reconhecer Deus como Senhor e Salvador. E eu vejo que é necessário que as pessoas que são impactadas por esse amor, por essa transformação, por essa graça abundante, por essa misericórdia, elas possam passar isso adiante, elas possam passar dessas verdades que são vividas na sua vida, que foram transformadas pelo Senhor, passar adiante para aquelas pessoas que têm uma dificuldade em ouvir, sabe? Seja a Bíblia que elas não estão conseguindo ler, leia a palavra, sabe, irmãos, quando a gente fala seja a Bíblia que elas não estão conseguindo ler, não é acrescentar nem diminuir o que está na palavra, é viver a palavra de Deus em sua totalidade, conhecer do início ao fim e colocá-la em prática. Não é acrescentar nem diminuir, não é falar heresias, não é falar bobagens, é falar e viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos orienta. Amém? Sabe, eu fico pensando, o que seria do povo, o que seria da nação brasileira, o que seria das nações do mundo, o que seria do mundo, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre cada um de nós? O que seria do mundo, o que seria de todos nós, se não tivessem pessoas ativadas e transformadas por essa misericórdia, por essa unção, por esse poder de Deus, para falar para o povo lá atrás sobre Jesus, sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre a sua justiça, sobre o seu amor. E até hoje, até os dias de hoje, o que seria de nós, irmãos? O que seria de nós? Não haveria esperança, não haveria vida, sabe? Não haveria alegria, não haveria significado. E eu glorifico, na verdade, a Ele. E eu te convido a glorificar todos os dias na sua vida, todos os dias na sua casa, todos os dias, sabe, no seu íntimo. Glorifica o nome de Deus, irmão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de outros,
por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de outros, sabe? Pelas vidas que conseguiram ouvir a voz dele, pelas pessoas que conseguiram ser transformadas por essa verdade, por esse evangelho, por esse nome, irmãos, por esse nome que está sobre todo nome, o nome que há poder nos céus e na terra, sabe? E eu glorifico ainda mais a Deus, porque eu fui encontrado por esse amor. Eu glorifico ainda mais a Deus porque você foi encontrado por esse amor. Eu glorifico a Deus e verdadeiramente eu agradeço a Ele, porque Ele me encontrou e Ele me tirou das prisões que eu tinha lá atrás. E quando eu falo isso, irmãos, eu não falo da boca para fora, eu falo de coração. Quem me conhece aqui, lá atrás, sabe como eu era. E eu me orgulho muito de olhar, não para o Caio que eu era lá atrás, mas eu me orgulho em olhar para a trajetória daquilo que Deus mudou na minha vida, naquilo que Deus mudou em mim. Sabe, talvez aqui, claro que aquele que sente sempre acha que a sua dor é maior, mas talvez aqui dentre vocês eu fosse a pessoa mais conflitada com rejeição. Talvez eu fosse a pessoa mais conflitada sobre rejeição. E era muito difícil para mim falar, inclusive, sobre esse assunto. E vou ser bem sincero aos irmãos, enquanto eu escrevia essa palavra, eu chorei porque eu lembrei de muitas coisas que eu passei. Mas não é lembrar de dor, é lembrar com alegria, porque o Senhor fez novas todas as coisas. Sabe, é olhar e ver que no lugar da rejeição entrou aceitação e salvação, irmãos. Sabe, e se foi assim comigo, é assim com você, é assim com cada um de nós. Basta a gente se permitir e acessar esse lugar. Sabe, eu sofri com essa sensação de rejeição por muitos anos, né? Eu enfrentei isso desde a minha infância, acho que desde que eu me entendo por gente, eu comecei a viver isso, sabe? Mas não era apenas o sentimento de sentir, eu era assim. Mas eu era rejeitado não apenas pelos colegas do colégio, porque eu não tinha uma classe social, não tinha dinheiro que nem eles tinham, né? Eu estudava em colégio particular e aquele colégio era financiado pela minha avó. E o colégio não, a minha mensalidade, tá, irmãos? Então a mensalidade era patrocinada por minha avó, e eu lembro que minha avó, ela fazia isso com muito orgulho e muita vontade, mas infelizmente eu não conseguia acompanhar o capital que a galera tinha. Então eu lembro que muitas vezes eu me sentia rejeitado, eu era excluído de alguns grupos, por mais que eu sempre fosse muito comunicativo, sempre fosse muito para frente, muito brincalhão, mas as pessoas olhavam para mim e sabe, me rejeitavam de verdade. Mas não era só pelos colegas e amigos, eu também fui rejeitado pelas pessoas que eu mais amava, que eram os meus pais. Sabe, eu fui por muito tempo rejeitado nesse sentido. Nesse âmbito familiar, eu fui rejeitado não apenas pelos pais, mas pelos familiares. Sabe, irmãos, eu não estou falando aqui querendo me vitimizar para ninguém, nem para que ninguém sinta pena de mim. Não, mas é que possa olhar para aquilo que aconteceu lá atrás e possa olhar para o que está acontecendo hoje e ver, cara, Deus existe, sabe? E é como o tema fala, não importa quem te rejeitou, se Deus te escolheu. Sabe? E aquilo, eu lembro de algo que me marcou muito profundamente, sabe? E eu vou deixar um conselho para você que é pai, para você que é filho. Mas eu lembro que algo que me marcou muito profundamente, sabe? Era quando eu conseguia fazer algo, eu conseguia realizar algo, eu conseguia ter um resultado bom em alguma coisa, sabe? Um exemplo disso era notas de colégio. Graças a Deus, eu sempre fui um cara que nunca fui para recuperação e nunca passei raspando na recuperação. Eu sempre passei de ano e era folgado,
sabe? Às vezes, por mais preocupação que eu tivesse, meus pais viam essa preocupação, eu conseguia tirar notas boas e aquilo me alegrava. E eu lembro que toda vez que eu chegava para eles e falava a minha nota, eu mostrava o boletim, seja o que fosse, eu lembro de uma frase que me marcou muito, irmãos, e eu quero guardar ela em mim para que eu possa ajudar pessoas, ajudar pais e mães e ajudar filhos a passar por isso. E a frase era sempre a mesma coisa: não fez mais que a sua obrigação. Cara, a gente sabe que é a nossa obrigação. Filhos, primeiro para vocês, se vocês não sabem que é a obrigação de vocês tirar nota boa pelo esforço, zelar pelo esforço do seu pai e da sua mãe, você está errado. Comece a valorizar aquilo que o seu pai e sua mãe têm feito por você, o esforço que o seu pai e a sua mãe têm feito por você. Zele por isso, zele por esse zelo. Eles cuidam, às vezes das formas deles, mas eles estão fazendo algo para você, para o seu futuro. Então zele por isso. E você que é pai, você que é mãe, por favor, não fale isso para o seu filho. Quando o seu filho chegar para você e te mostrar uma conquista, uma nota, algo que ele conseguiu realizar, vibra com ele, cara. Comemora com ele, festeja com ele, seja alegre, participativo com ele. Não seja apenas pai e mãe, seja amigo, seja participativo, seja família. Se alegre com ele, porque foram essas coisas que talvez pareçam bobas para outros, que gerou uma lacuna muito grande de vazio e de conflitos dentro de mim, e que gerou algo em mim sobre a rejeição de forma profunda, sabe? E tudo isso, ele foi piorando com o passar do tempo. Com o passar do tempo as coisas só foram piorando, as coisas só foram crescendo de formas, sabe, que a gente não conseguia nem mais controlar, porque não era mais eu apenas ser rejeitado, era eu me sentir rejeitado. Porque quando você começa a se sentir rejeitado, as pessoas às vezes nem precisam mais te rejeitar, porque você mesmo, por aquilo que você já criou de rejeição dentro de você, você é como uma autoblindagem, você mesmo já se isola, a pessoa não precisa nem falar mais nada, só porque você sentiu alguma coisa, você já faz logo, porque se ela fizer, você já estava esperando. Se ela não fizer, é só um acréscimo, sabe? Show de bola, é um gol. Mas isso acabou destruindo cada vez mais quem eu era, sabe? Às vezes as pessoas nem precisavam me excluir, nem me rejeitar de alguma coisa. Eu mesmo já fazia, eu mesmo já falava. E eu lembro que até um pouco depois de casar, a Paula lembra disso, ela brigava muito comigo sobre eu ter amizades, sobre eu ter amigos. Brigava não, né? Ela conversava comigo para eu ter amigos. Eu sempre fui um cara que, por conta dessas coisas, eu nunca quis confiar em ninguém, nunca quis ser amigo de ninguém. Então, eu sempre falei, se a pessoa fizer, eu já estou esperando. Ela falava, mas você é muito pessimista. Eu falava, porque se ela fizer, eu já estou esperando. Se ela não fizer, sorte. Mas se ela fizer, eu já estou esperando por isso, então é isso mesmo, vamos seguir. E ela sempre falava isso comigo, muda isso, para com isso, não sei o quê. Mas eu sempre segui a vida assim, sabe? E se você for conversar com um psicólogo, o psicólogo ele vai te falar isso. A rejeição, ela não vai trazer apenas a rejeição. Ela vai trazer a rejeição, crise de identidade, ansiedade, depressão. Vai trazer para você, sabe o quê? Necessidade de aprovação. Você vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance para ter a aprovação daquela pessoa que você tem uma estima. E quando essa pessoa não retribui da forma como você esperava, você se destrói. Então, sabe, por que eu estou falando isso para vocês, irmãos? Porque a gente precisa despertar. Eu sei que às vezes dói, e eu te falo isso com propriedade de uma pessoa que sentia a dor profunda da rejeição, e que hoje está de pé, sabe? E consegue olhar para essas coisas e tirar um aprendizado e tentar ajudar outras pessoas. Mas não é para que a honra e a glória sejam para mim, mas é para exaltar o nome de Deus, sabe? É para que Ele seja exaltado, porque foi através dEle e foi por Ele que todas essas coisas aconteceram, sabe? E quando isso aconteceu, criou em mim, adiantar um pouquinho, quando isso aconteceu em mim, criou
uma crise de identidade muito profunda em mim. Não vou falar sobre identidade, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que falam, nossa, cara, agora vai falar sobre identidade. Mas irmão, porque foi muito forte comigo, e quando é muito forte com você, você é impactado por uma coisa, você gosta de falar sobre aquilo. Mas, voltando, então aquilo gerou uma crise de identidade muito grande em mim, e eu comecei a viver mentiras. Eu deixei de ser Caio para viver uma mentira. Então, tudo o que eu fazia era viver mentiras, né? Quem me conhece aqui de forma mais antiga vai lembrar do Gol Branco, né, Albert? A Albert já deu risada, lembrou do Gol Branco, porque quando eu conheci Paula, eu cheguei para ela e falei, você dá risada, né? Eu tenho um Gol Branco, eu tinha um Gol Branco. Aí isso foi no primeiro encontro, né? Eu fui embora de Topic, eu lembro, eu namorava na Praia do Flamengo, eu fui embora de Topic, aí eu falei para ela, eu tinha um Gol Branco. Aí ele, cadê? Eu falei, deu PT. Nunca tive um Gol Branco, nunca tive um carro, mas, sabe, hoje eu dou risada, mas o que é surreal, irmãos, é que quando você começa a viver essa mentira, e você vive dessa forma tão mentirosa, aquela mentira, ela se torna verdade para você. Isso é louco, sabe, porque você mente tanto sobre um assunto, você mente tanto sobre uma vida, que aquela mentira para você, ela vira uma verdade, mas ainda assim continua sendo uma mentira. Sabe, por mais que outros estejam vendo ao seu redor que é uma mentira, você ainda bate o pé firme, é verdade sim. E por muito tempo eu sustentei que eu tinha um Gol Branco que deu PT, mas não era só isso, obviamente, várias outras mentiras, mas é para que vocês entendam que todas essas coisas são muito loucas, e uma coisa vai puxando a outra, sabe, e hoje, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu consigo entender que tudo aquilo que eles fizeram comigo lá atrás, que tudo aquilo que aquelas pessoas faziam comigo lá atrás, não é porque elas eram pessoas más, eram pessoas ruins, ou porque elas não me amavam. Não, eu consigo ter um entendimento hoje, mas isso é hoje, né? Depois de ter um encontro real com Cristo, sabe, eu consegui realmente entender que não era por conta deles, mas talvez porque eles não sabiam amar de verdade, eles não aprenderam a amar, eles não aprenderam a ser pais, não aprenderam a ser amigos, não aprenderam a ser colegas, sabe, e talvez até eles estivessem feridos, a realidade é essa, talvez a vida tenha ferido eles, pessoas tenham ferido eles, e eles por não saberem lidar com essas feridas, eles feriam, porque pessoas feridas ferem, sabe. Então, quando eu falei no início, como é que a gente quer viver o Evangelho, tendo a certeza de que a rejeição vem e eu vou bater de frente com ela, se eu não conseguir ainda lidar com as mazelas que estão lá atrás, sabe? Então, por isso que a gente precisa ter essa disposição para cura em nossas vidas, para cura em nossas almas, para que a gente possa ser liberto dessas coisas. Amém? Vocês estão comigo aqui ainda? Eu falo um pouquinho, né? Glória a Deus. Sabe, e a coisa que eu mais agradeço a Deus, de verdade, é que nós temos um Pai extremamente misericordioso e bondoso, sabe, que aproximou pessoas de mim, que viveram dessa transformação pela palavra, pela luz da verdade, por Cristo. Pessoas que viveram dessa transformação pelo Evangelho, que viveram dessa transformação e que vivem e desfrutam até hoje dessa comunhão com o Pai, dessa comunhão com o Espírito. Eu agradeço muito a Deus por essa casa, que foi uma casa que me acolheu quando eu estava realmente uma pessoa extremamente amargurada e uma pessoa que não sabia lidar profundamente com a rejeição, e essa casa me acolheu, os pastores me acolheram, me trataram como filhos, me tratam até hoje como filho, né? Eu lembro de muitas vezes o pastor 3 horas da manhã me atendendo e eu falando com ele coisas absurdas, e ele só falava no telefone, calma filho, fica aí filho, sabe? E eu agradeço profundamente a Deus todos os dias por essas coisas,
no meu íntimo, sabe? Quando eu olho para quem eu sou hoje, quando eu olho para quem eu era lá atrás, é uma explosão, irmãos, de que eu não sei nem explicar, sabe? Eu só posso enxergar que uma única pessoa é capaz de fazer isso, e é Deus, sabe? E por que eu estou falando sobre mim? Porque sou eu estou falando, então eu vivi. Eu não posso falar por Natan, não posso falar por Hannah, não posso falar por Albert, por... esqueci o nome dela agora, deu branco agora. Paloma, eu ia falar Patrícia, meu Deus do céu, desculpa. Por Paloma, por Davi, sabe? Eu não posso falar por vocês, mas eu creio que Deus ele já tem feito coisas na vida de vocês, coisas que Deus ainda há de fazer, sabe? Mas Ele fez em mim, então eu posso falar do que Ele fez em mim, entende? E será que eu ainda vivo rejeição? Sim, eu ainda vivo, só que agora é diferente. Eu agora não vivo uma rejeição por mim, eu agora vivo uma rejeição pelo Evangelho. Eu agora busco viver uma rejeição por Cristo, sabe? É viver a palavra de Deus, é viver os ensinamentos, é viver aquilo que Ele nos ensinou. E Ele falou que o mundo nos odiaria porque nós estamos com Ele, sabe? Então, essa é a rejeição que eu sofro hoje. E eu estou triste com isso? Não, estou muito alegre, sabe? Fico feliz. Porque a gente precisa se alegrar com isso. A gente precisa se alegrar quando as pessoas começam a nos rejeitar, porque isso está apontando, isso mostra que nós estamos indo no caminho certo. Porque se a gente não incomoda o mundo, se a gente não incomoda Satanás, a gente está brincando o jogo dele, irmão. Mas quando a gente começa a incomodar, aí tenha certeza, o negócio está ficando mais estreito, você está ficando diferente, sabe? E a gente vê em 1 João 5,19 que todo o mundo está sob o poder do maligno. Versão NVI, tá? Em 1 João 5,19, para quem quiser anotar, quiser ler depois tudo direitinho em casa, diz que todo o mundo está sob o poder do maligno. Ele não diz algumas partes, ele diz todo o mundo está sob o poder das mãos do maligno, sabe? Ou seja, as pessoas não vão querer mais me rejeitar e te rejeitar por quem você é, pelo seu perfil, pelo seu estado social. Não, é diferente. Agora elas vão te rejeitar por aquilo que você busca viver, Cristo. Sabe? Por que isso acontece? Há um conflito. Diferenças de princípios. Diferença de princípios. Nós temos um princípio, o mundo tem outro. Nós temos uma vida, eles têm outras. Nós temos um Senhor, eles têm outros. Sabe? Então, isso vai chocar. Não tem como nós vivermos em amizade, em aliança, com coisas que não são os princípios bíblicos. Não são os princípios do Evangelho, não são os princípios de Deus. Não tem como. Então o mundo vai nos rejeitar, o mundo vai nos odiar, e eu vou sorrir para ele. Eu vou sorrir para ele. Porque se eu não sorrir para ele, irmãos, lá fora vai sorrir, e a cadeia só vai aumentar, a prisão só vai aumentar. Sabe, eu ouvi uma frase de um pregador, e que para mim foi muito importante, talvez eu nunca tivesse percebido isso. É quando Jesus ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, sabe? E às vezes quando a gente fala o que é o sal, né? Sal serve para salgar, dar gosto, mas eu nunca tinha pensado quando ele fala que o sal ele dá sede. O sal ele dá sede. E quem é a água que pode saciar essa sede? Jesus. Não sou eu nem você, é Jesus. Sabe? Nós somos o sal para dar sede a essas pessoas e levá-las para uma fonte inesgotável de água e que sacia toda a sede. Nós
somos esse sal que precisa salgar essa geração, que precisa salgar aqueles rejeitados, aqueles que nos rejeitaram. Sabe o que eu fico mais feliz? É que quando aquelas pessoas que me rejeitaram lá atrás, elas olham para mim hoje e falam: Caio, você está diferente. Você está diferente. Mas eu não fico feliz porque foi uma pessoa que me rejeitou. Não, eu fico feliz porque aquela pessoa está conseguindo enxergar algo novo em mim. E algo que não vem de mim, algo que vem de Cristo. Sabe, algo que vem de Jesus. É uma busca. Não estou dizendo que eu sou perfeito, que eu não sou, tenho muitas falhas. Mas quando a gente se dispõe a viver Cristo e o Evangelho, essas coisas começam a evidenciar diferença, evidenciar transformação, evidenciar sal, para que essas pessoas sintam sede e vão para a fonte correta, que é Jesus. Porque se nós não formos esse sal para dar sede para essas pessoas, há um mundo lá fora que, mesmo rejeitando eles aproveitam, eles rejeitam e recebem, uns rejeitam e outros recebem. Então a gente precisa fazer o quê? Eles estão rejeitando, mas eu já fui rejeitado lá atrás, não aprendi, Deus não me escolheu, e não importa, assim como fala o tema, não importa quem me rejeitou. Então eu vou lá mostrar para eles que existe alguém que vai curar essa rejeição. Existe alguém que vai tirar essa rejeição do coração deles. E não sou eu, não é você, é Jesus. É Jesus. Sabe? Já estou terminando. E o mais doido é quando a gente para pensar, Jesus, ele foi rejeitado. Jesus é rejeitado até hoje, por muitas pessoas. Ele parou? Quando tentaram parar Jesus, ele falou o quê? Aparta-te de mim, Satanás, pois você é obra de tropeço. Jesus, ele não parou, irmãos. Ele era rejeitado. As pessoas cuspiam nele, rejeitavam ele, os líderes zombavam dele, sabe? As pessoas mais importantes ali olhavam para ele com desdém. Mas Jesus não parou. Ele continuou, perseverou e foi adiante. E qual é o resultado disso? A minha e a sua salvação. Qual é o resultado disso? Vida eterna e relacionamento com Ele. Relacionamento íntimo, verdadeiro com Ele. Sabe? Não rejeitavam Jesus por quem Ele era, o perfil de Jesus. Porque se eu for parar para analisar, eu acredito que Jesus era um cara muito legal. Era um cara top. Falava a verdade que precisava falar, cuidava de que precisava cuidar. Eu acredito que Jesus, Jesus é perfeito. Então eu acredito que o perfil de Jesus era dos melhores. Pensa na pessoa mais legal que você conhece, mais top. Agora triplica aí, para mim era Jesus. Jesus era o cara. Então as pessoas não rejeitavam Jesus por isso. Rejeitavam Jesus por quem ele representava. A rejeição era por quem ele representava. E por qual obra ele representava. Sabe? Ele representava a Deus, ele representava o reino, ele representava a verdade, ele representava a justiça, ele representava a vida eterna. Então era isso que as pessoas rejeitavam, porque ia de conflito, ia de contramão a tudo aquilo que eles queriam fazer. Então, não é mais quando você vive verdadeiramente e busca viver a palavra de Deus, não é a rejeição contra Natan, não é a rejeição contra Hannah, mas é a rejeição contra aquilo que você representa, Jesus e o reino, a justiça de Deus, é isso, sabe? E se a gente olha para Jesus, a gente vê que ele foi um exemplo em todas as coisas, ele foi um modelo para que nós viéssemos a seguir nos dias de hoje, seguíssemos em todo o tempo. Ele veio, passou por todas as nossas dores. Tudo aquilo que a gente enfrenta hoje, Jesus ele enfrentou lá atrás. Mas ele nos deu um modelo perfeito, que é: tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
independente das circunstâncias que Jesus estava enfrentando, Ele venceu o mundo, Ele venceu a rejeição, Ele venceu a depressão, Ele venceu a doença, Ele venceu a mentira, Ele venceu a injustiça, Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. Sabe? Quando Jesus ele fala para a gente ter bom ânimo, irmãos, porque Ele venceu o mundo, Ele está falando, vocês podem vencer, assim como eu venci, através de mim. Não é pela força de Caio, não é pela força de Albert, não é pela força sua, mas é por Cristo, é pela força dEle. Sabe? E quando te rejeitarem, eu estou fraco, não se envergonha disso não, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Não se envergonha disso não, irmãos. Sabe, a gente precisa aprender uma coisa muito importante, depois que eu aprendi, eu uso isso. Vulnerabilidade. O que é isso? É de forma demasiada, eu me fazer de coitadinho e, meu Deus, pobre coitado, não. Vulnerabilidade, né? No sentido de que eu não preciso usar capa ou máscara. Eu não preciso. Eu sou uma pessoa comum que vai passar por lutas, que vai passar por provações, que vai passar por tempestades, mas ainda assim eu permaneço firme em Cristo Jesus. Então, independente das coisas que vão acontecer, eu permaneço firme e eu me coloco no lugar de vulnerabilidade para que eu possa ser tratado por Deus e ajudado por pessoas. Porque da mesma forma que o Senhor nos deu autoridade para mim, deu autoridade para você, Ele deu para cada um de nós que vive de acordo com a sua verdade. Então o Senhor traz sim pessoas capazes para nos ajudar, pessoas capazes para nos ajustar nos caminhos, mas nós precisamos nos colocar no lugar de vulnerabilidade e entender de que eu preciso de ajuda. Tá tudo difícil? Eu preciso de ajuda. Vai na pessoa que você confia. Não estou dizendo para você sair explanando para Deus e o mundo, não. Eu estou falando, vai na pessoa que você confia, fala com Ele, fala com Deus, mas também fala com aquela pessoa que você confia e que você olha para Ele e você vê, cara, eu vejo Cristo nele, eu vejo uma vida diferente nele. Então vai lá. Quando eu aprendi, irmãos, o segredo disso, a minha vida mudou. A minha vida mudou emocionalmente, casamento, relação familiar, tudo muda. Porque não é mais a sua perspectiva, é a perspectiva de um todo e aquilo que Deus colocou. É a perspectiva do que Deus está fazendo. Por isso que eu falo, vai buscar pessoas que são de Deus. Porque se você for lá fora, irmãos, eles vão te dar umas ideias nada a ver. Então, sai disso. Tá? E quando eu falando novamente, a rejeição e a perseguição pela qual nós sofremos por Cristo e seu Evangelho, não pode ser motivo de tristeza, nem para mim, nem para você. Precisa ser fonte de orgulho. Precisa ser realmente, sabe, olhar para isso e falar, cara, isso sim é alegria de verdade. Isso sim é amor de verdade. A gente precisa se orgulhar disso, festejar, celebrar isso. Não é lamentar, não é chorar, ai meu Deus, não. É comemorar. É comemorar. Sabe, não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Não adianta a gente fazer isso. Não adianta. É muito melhor a gente ser perseguido. É muito melhor as pessoas nos odiarem por Cristo, porque nós amamos Ele, porque nós queremos viver Ele, vivemos a verdade. Mas isso é triste, que Deus miserável. Ele não é miserável. Sabe por que Ele não é miserável? Porque Ele está fortalecendo você, está fortalecendo a mim, para que o que Ele fez em mim e você, a gente faça também nessa pessoa que está perseguindo. Então isso não é um Deus miserável, é um Deus que dá oportunidades, é um Deus que Ele abre portas onde pessoas fecharam. Ele abre essas portas para mim e para você, irmãos. Não é para que a gente sofra, porque Deus gosta de ver nosso sofrimento. Não, é porque Ele quer que a gente gere oportunidade para o mundo caído que está lá fora, para o mundo que está se destruindo, que está se despedaçando. E essa oportunidade vem através da nossa vida, quando a gente se entrega por inteiro, e que a gente vive essa transformação, irmãos. Vá por mim.
Eu sou prova disso, minha casa é prova disso, minha família é prova disso. E tudo aquilo que aconteceu lá atrás, se hoje você olha para minha família, você fala, não, não aconteceu não. A gente é perfeito? Não, não é. Mas eu lembro de uma coisa que me marcou profundamente. Foi no meu aniversário de 2 anos atrás. Meu pai gravou um vídeo para mim, irmãos, desfazendo toda e qualquer maldição que o dia ele lançou sobre a minha vida. E meu pai dizia que me amava. Sabe, aquilo para mim, meu Deus, foi melhor que qualquer presente. Sabe, e eu não falo de minha mãe, porque minha mãe ela faleceu, mas eu acredito muito que durante o processo dela de tratamento, aquilo que Deus restaurou. Sabe, eu lembro de uma das orações que eu fiz com minha mãe no quarto, enquanto ela estava enferma, a Paula estava num dia, e ela pediu para eu orar por ela. E aquilo me marcou profundamente, porque minha mãe me enxergar como essa pessoa, aquilo me deixou muito feliz, sabe, e ouvir aquelas coisas de meu pai, sabe, irmãos, para quem viveu sabe o que eu estou falando. Para quem viveu sabe o que eu estou falando, e quando eu falo, passa filmes na minha cabeça, flashes. Mas o que eu estou chorando não é de tristeza, é de alegria, porque eu vejo o Deus que eu sirvo, eu vejo o Deus que você serve, e esse é o nosso Deus, um Deus que reconstrói coisas, um Deus que refaz coisas, independente daquilo que falaram a seu respeito, independente daquilo que julgaram a seu respeito, independente da rejeição que você enfrentou, independente dos problemas que você enfrentou, Ele não te rejeitou. E Ele não nos rejeita. Sabe por quê? Em João 6,37 diz, todo aquele que o Pai der a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ele não me rejeitou, Ele não rejeita você, e Ele não vai rejeitar você. Ele é um bom Pai. Ele é um Pai maravilhoso. Sabe, por muito tempo eu tive medo de ser pai. Por muito tempo eu tive medo de ser pai, Sabe, porque eu olhava para meu pai e eu falava, cara, eu não quero, sabe, fazer essas coisas com meu filho. Mas quando eu conheci a Deus, e eu conheci a paternidade de Deus, eu falei, aqui eu tenho um exemplo e um molde perfeito de paternidade. Sabe, eu lembro, Deus ele é tão bom, eu lembro do dia que eu estava chorando nessa fileira, na segunda fileira, eu lembro até a fileira, a segunda fileira, a penúltima cadeira. E eu estava chorando, era o congresso de paternidade que a gente estava tendo. E eu lembro que o pastor, Deus usou a pastora de uma forma sobrenatural. Irmãos, não tinha como ela saber. Eu estava orando internamente. E eu chorava, eu lembro que eu chorava. E eu falava, Deus, eu não quero ser pai, eu não sei ser pai, eu não quero ser pai, não me dê filho. Eu não vou saber ser pai, me ajuda. E eu começava, era ao mesmo tempo, eu não quero ser pai, mas eu quero ser pai e eu não sei ser pai. E aquele conflito tão grande dentro de mim, eu lembro que a pastora veio sutilmente em mim, tocou nas minhas costas e falou, filho, você vai ser um bom pai. Aquilo me desmanchou por completo, irmãos. Aquilo me desmanchou por completo. Porque tudo aquilo que um dia foi rejeitado em mim, tudo aquilo que um dia eu rejeitei em mim, Deus estava fazendo novo naquele dia. E em muitas outras oportunidades. E Ele me ensinou, e Ele tem me ensinado que é ser pai. Eu nunca tinha sentido essa sensação, e eu lembro que há 2 dias atrás eu conversei com o Paulo e eu falei, amor, o que você pensa da gente adotar uma criança? Eu nunca tinha pensado sobre adotar uma criança, gente. Eu sempre pensei em ter meu filho, e eu continuo a pensar sobre isso. Eu quero ter meu filho, mas por mais que o adotar também ele seja meu filho, mas sabe, eu falo do sangue mesmo, sabe? E quando eu
eu comecei a me perguntar sobre isso. Eu falei, cara, da onde que veio esse pensamento? E eu comecei a entender, Deus ele está implantando em mim uma paternidade que eu tenho aprendido nele. Sabe, aquilo que eu tinha medo, aquilo que foi rejeitado em mim e aquilo que eu rejeitava, Deus estava fazendo novo. Porque não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu acho, é sobre o que Ele pensa e o que Ele diz sobre mim. É o que Ele diz sobre mim, é sobre você. Sabe, em 2 Coríntios 4, vai nos dizer, no versículo 8 e 9, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. O mundo vai nos odiar, o mundo vai nos perseguir, o mundo vai vir contra nós, mas há um Senhor que é por mim e por você, e que não nos rejeita, que nos fortalece, nos sustenta, e luta por mim e por você, luta por mim e por você, e nos sustenta a tal ponto, que todas essas coisas para nós é fichinha, diante do poder, diante da glória de Deus, irmãos, diante da glória de Deus e daquilo que nós vamos viver na eternidade. E por fim, Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei de comer o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Há um ressignificado, há uma identidade que o Pai nos concede. Irmãos, imagina eu chegar lá em cima e não ser mais Caio, mas ser quem o Pai vê quem eu sou. Imagina isso, irmãos, imagina isso. Cara, o Senhor está nos chamando pelo nosso nome, o Senhor está nos significando e nos trazendo ressignificado. E eu creio muito no que o Senhor tem para fazer nessa geração. Eu creio muito no que o Senhor tem para fazer nessa geração. Através de mim, através de você, através de todos nós, através da igreja. Mas nós precisamos nos posicionar e lutar contra essas mazelas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pedir a ajuda do grupo.